Olá, meu nome é Jéssica e eu gostaria de falar um pouco sobre a possibilidade de se reconhecer a existência de estado de coisas inconstitucional em virtude da crise existente na saúde pública brasileira. Antes de adentrar especificamente ao tema, é importante nós entendermos um pouquinho o processo evolutivo desta declaração. O estado de coisas inconstitucional foi declarado pela primeira vez no direito colombiano. Na Colômbia, assim como no Brasil, eles utilizam-se de ações tanto no âmbito do controle concentrado, assim como também no âmbito do controle difuso. E uma das ações utilizadas por eles são as denominadas ações de tutela. As ações de tutela são ações de simples ajuizamento, que não requer tantas formalidades. Ocorre que em meados de 1997, a Corte Constitucional Colombiana percebeu que haviam diversas ações de tutela versando sobre a mesma lesão a determinado direito e garantia fundamental. A Corte então nota que ela está diante de um problema de grande amplitude e não somente diante de uma lesão a pessoas em específicos, a indivíduos em específicos, mas sim diante de um problema que afeta toda uma coletividade. Portanto, resolver somente aqueles casos individualizados poderia gerar uma grande insegurança jurídica. A Corte então decide, em 1997, declarar a existência de estado de coisas inconstitucional. Diferentemente do que se pode pensar, a figura do estado de coisas inconstitucional, ela não pode ser banalizada. Para que ocorra efetivamente esta declaração, é necessário que alguns requisitos estejam presentes, como, por exemplo, a violação massiva e recorrente a determinado direito e garantia fundamental. Violação essa que decorre da ação ou omissão de autoridades e órgãos competentes, gerando, portanto, uma verdadeira falha estrutural, ou seja, é um problema de grande proporção, de grande amplitude, e não um problema individualizado. Um ponto importante a ser destacado acerca desta declaração é a atuação do Poder Judiciário ao declarar a existência de SI. Ao falar sobre SI, nós podemos ter a falsa impressão que o Poder Judiciário, ao fazer esta declaração, fere a separação dos poderes. Porém, não é isso que acontece na prática. O que há entre executivo, legislativo e judiciário é um verdadeiro diálogo. O Poder Judiciário, frente a uma lesão massiva e recorrente a determinado direito ou garantia fundamental, comunica o órgão ou autoridade competente acerca do problema e solicita que medidas sejam adotadas. Quem resolverá o problema é aquele que detém a competência. O Poder Judiciário atuará meramente como fiscalizador. Não há que se falar, portanto, em lesão à separação dos poderes. Outra questão importante também é a sentença que declara a existência de estado de coisas. Essa sentença, ela tem caráter transitório, ou seja, ela somente perdurará enquanto se manter esse estado de coisas, ou seja, essa lesão sendo solucionada, resolve-se também essa declaração, põe fim a esta declaração, ou seja, ela não tem um caráter tão duradouro, ela dependerá da solução do problema. Essa declaração já foi importada para o ordenamento jurídico brasileiro. O Partido Socialismo e Liberdade ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionando a atuação dos órgãos ou autoridades competentes em relação ao sistema carcerário brasileiro. Ou seja, questionava-se a lesão aos direitos do encarcerado, questionava-se a própria estrutura do sistema carcerário e solicitava-se que declarasse a existência de estado de coisas. O Supremo Tribunal Federal, então, declara pela primeira vez que há sim
uma existência de estado de coisas no que tange o sistema carcerário brasileiro. Tendo em vista aquilo que já foi declarado na Colômbia, assim como também a própria importação constitucional que aconteceu no ordenamento jurídico brasileiro, eu quis trazer um pouquinho a ideia da saúde pública do Brasil. A saúde pública do Brasil, ela é administrada, ela é regida pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele é inquestionavelmente uma grande evolução para o nosso país. Ocorre que há um distanciamento muito grande entre aquilo que é falado na teoria com aquilo que realmente é efetivado na prática. O que nós encontramos ao procurar o Sistema Único de Saúde é um sistema completamente caótico, com uma infinidade de problemas. Problemas esses que decorrem da falta de gestão, falta de financiamento, falta de medicamentos, falta de profissionais, ou seja, há uma omissão muito grande daqueles que detêm a competência e capacidade de atuar nessa área, que detêm a capacidade realmente de fazer algo para solucionar o problema. Tendo em vista aquilo que já foi declarado, os requisitos para que exista o estado de coisas inconstitucional, eu acredito que é perfeitamente cabível a existência de um SI também na saúde pública do Brasil, tendo em vista que nós estamos diante de um direito e garantia fundamental, que é a saúde pública, que é previsto inclusive constitucionalmente na nossa Constituição Federal. Há uma omissão gigantesca daqueles que detêm a capacidade e há inquestionavelmente uma falha estrutural, ou seja, todos os requisitos para que se declare a existência de estado de coisas inconstitucional na saúde pública estão presentes. Falar de estado de coisas inconstitucional pode parecer que estou falando da solução de um problema, só que eu gostaria de terminar utilizando-me das palavras de Carlos Alexandre de Azevedo, que fala que a existência de estado de coisas inconstitucional não resolve os problemas da Colômbia, nem tampouco do Brasil. Todavia, ela pode ser um ponto de partida, algo a ser pensado. Muito obrigada.